Bebê que mama toda hora, mamas mais macias, que parecem não ter leite nenhum. Se a sua produção de leite já foi uma preocupação e se você quer saber como o nosso corpo produz leite, o que pode causar uma baixa produção, se você quer saber se sua produção de leite está sendo eficiente e suficiente para o seu bebê, então esse vídeo é para você. Eu acho que é importantíssimo a gente começar a falar sobre o assunto produção de leite entendendo de maneira simplificada como a produção de leite ocorre dentro do nosso corpo. Primeira coisa que é fundamental, a produção de leite, ela funciona basicamente por processo hormonal e por oferta e demanda. Então, nós temos aí dois hormônios principais que nos auxiliam a produzir leite, que é a prolactina, né, que é a base dessa produção de leite, e a ocitocina, que é o hormônio responsável pela ejeção do leite. Então, o leite ser empurrado para fora da mama é a ação da ocitocina. E a parte de oferta e demanda é como você mostra para o teu corpo a quantidade de leite que ele precisa produzir. Então, vamos pensar o seguinte: nós temos uma fábrica de açúcar. Faz sentido eu produzir 3 toneladas de açúcar se eu não tenho quem compre 3 toneladas de açúcar? Se eu estou vendendo, mostrando que eu preciso de 1 tonelada de açúcar, como é que essa fábrica vai produzir 3 toneladas? Por quê? Então, se a gente não tem um estímulo eficiente, o seu corpo não entende que precisa produzir leite em certa quantidade. Agora nós temos medos comuns, preocupações reais com a baixa produção de leite. E a gente vê que quando a gente tem o nosso bebê, muita coisa não nos é explicada. Então, muita gente acha que o bebê vai nascer e a mama vai ficar cheia ali imediatamente. Só que nós estamos desde o período gestacional, a partir aproximadamente da 26ª semana, produzindo colostro. O colostro, ele é o primeiro leite que a gente produz. E muita gente dentro da maternidade, quando o bebê acaba de nascer, fala: "Ah, você não está produzindo leite, você só está produzindo colostro". Colostro é leite. E a gente também precisa entender que os nossos bebês, eles têm capacidade gástrica. O que é uma capacidade gástrica? É o quanto de leite cabe no estômago dele. Então, um bebê do período que ele nasce até aproximadamente o 3º dia de vida tem uma capacidade gástrica aproximada de 5 a 7 ml. Então, o colostro, ele não é um leite de alto volume. Ele é um leite concentrado ali em proteínas e em células de imunidade que são suficientes para o bebê, porque o estômago é pequeno, não cabe um grande volume. E a gente vê que muitas vezes, por falta de respaldo ali dos profissionais que nos atendem no pós-parto imediato, já é ofertado fórmula, 30 ml. Seu corpo não entende que ele ainda precisa produzir 30 ml porque ele está ali condicionado a produzir colostro, menos volume. E a gente vê que a gente já tem um descompasso aí entre produção de leite, ingesta e estímulo que não favorece a apojadura. A apojadura é a descida do leite. Então, quando esse leite começa a vir em maior volume e começa a transicionar de colostro para leite de transição, que é um leite bem amarelinho, para leite maduro, que é o leite ali mais branquinho. Então, se tem esse descompasso, seu corpo já não recebe o estímulo necessário, o bebê já recebe um volume maior e isso já pode sim, ali mesmo na maternidade, impactar em toda uma história de amamentação. Essa descida do leite, então essa transição de colostro para leite de transição, para a mama ficar cheia, para a gente ver ela bem vascularizada, né, até transicionar para o leite maduro, tem aí uma duração aproximada de 24 até 48 horas do parto, a depender do estímulo que seu corpo está recebendo, né? Então essa pojadura também depende aí de estímulo, além da parte hormonal, e muitas vezes pode demorar até mais alguns dias. Então a gente precisa, nesses casos, incentivar o corpo a receber um estímulo, muitas vezes de forma secundária, para que essa pojadura ocorra. Tá? Então, descer o leite, ficar com a mama cheia, não é assim que o bebê nasce. Costuma demorar aí de 24 até 48 horas após o nascimento do bebê. E o que é muito importante a gente saber? Existem causas possíveis para uma baixa produção de leite?
real. Então, por exemplo, vou citar algumas aqui. Nós podemos ver que existem casos de mamas hipoplásicas. O que seriam mamas hipoplásicas? Vou deixar aqui um exemplo de uma imagem para vocês entenderem, mas é um tecido glandular que se forma, então as glândulas é onde o nosso leite é fabricado. Esse tecido glandular, ele não se forma de uma maneira efetiva. Então a gente vê que essas glândulas, elas não amadurecem como deveria. E pode ser uma causa real para baixa produção. Existem mães com mamas hipoplásicas que conseguem produzir leite? Sim. Então isso não faz com que a mãe não produza leite. Pode ser que ela tenha uma baixa produção, que é possível sim, em alguns casos, a gente fazer ali um estímulo, fazer com que essa amamentação, se necessário ser mista, ofertar fórmula, também fazer com que essa mãe consiga amamentar direto do seio, ofertar o leite dela também. E tem casos que sim, com hipoplasia mamária, a depender do nível, é possível amamentar exclusivamente. A hipoplasia mamária a gente não identifica e dá um diagnóstico só pela aparência do peito. Então, mamas pequenas podem ter uma belíssima formação glandular, enquanto mamas muito volumosas podem ter mais gordura do que glândulas. Então, carece aí realmente, na maioria dos casos, de um exame de imagem, né, de uma investigação mais aprofundada, se a mãe tem uma mama que a anatomia remete a uma mama hipoplásica. Muito se ouve falar também do hipotiroidismo e do hipertiroidismo. Existe uma diferença. Porém, são questões de saúde que estão relacionadas à parte hormonal, tá? Então, é muito importante que durante o pré-natal seja feito os exames e a gente aí nesse pré-natal descobre se essa mãe tem alguma disfunção na tireoide e a depender se for hipotiroidismo ou hipertiroidismo, nós temos aí uma conduta para o pós-parto, para estimular melhor essa produção de leite, para que essa mãe consiga ofertar o leite dela também. E sim, tem mães com disfunções na tireoide que conseguem ofertar o próprio leite, que conseguem amamentar. Porém, é importante saber o quanto antes se tem essa condição e logo que o bebê nasce, a gente já trabalhar em cima desse fato, que ela não perca ali a amamentação antes mesmo de saber que a questão, a disfunção da tireoide pode impactar. Então, uma mãe que sabe que tem uma questão de disfunção na tireoide precisa de acompanhamento para a amamentação, para que essa amamentação seja viabilizada. Cirurgias mamárias anteriores. Então, a gente pode ter aí a redução de mamas, né? Mamoplastia, mastopexia, nós temos a prótese de silicone em cima do músculo, embaixo do músculo. Vamos separar. Redução de mamas, a gente tem ali uma perda de tecido glandular. Para fazer a diminuição dessa mama, muitas vezes o cirurgião tira a parte do tecido glandular. Na areola nós temos os ductos lactíferos, que são os caninhos onde o leite passeia da glândula mamária até a ponta do mamilo, e isso pode sim impactar de maneira real a produção de leite. Tem mães que fazem cirurgia de redução de mama que perde tecido glandular e perde ductos e amamenta? Sim! Tem mães que, infelizmente, precisam de outras alternativas, mas também é possível, porque por mais que perca parte do tecido glandular e dos ductos, essa mãe ainda tem glândulas e ela ainda pode produzir leite. Mas esse também é um caso de que a amamentação precisa ser acompanhada desde a gestação, para que a gente já tenha um plano estratégico, ainda na gestação, muitas vezes para estimular a produção de leite, e quando esse bebê nasce, a gente também saber o que fazer para preservar a amamentação, se necessário, ofertar complemento de maneira segura e para preservar a produção de leite. Prótese de silicone, tanto por cima quanto por baixo do músculo, nós não costumamos ter complicações, tá? Então, a prótese não mexe ali na parte estrutural da mama, os métodos mais tradicionais não mexem nos ductos. Existem algumas próteses que são colocadas pela areola, que a gente pode ver impacto, mas também não é comum, tá? Mas prótese de silicone não é um impedimento para essa mãe produzir leite ou um fator de risco assim real para uma baixa produção. Síndrome do ovário policístico, tá? Então, a síndrome do ovário policístico
ela pode trazer algumas questões para a produção de leite, mas não seria algo que impediria a maioria das mães de amamentar. É um caso de que essa mãe, se tem a SOP, procurar ajuda para entender o processo, para ver como é que está a produção de leite dela. Pode, em alguns casos, atrasar um pouco a produção de leite, mas não costuma ser algo que impede a mãe de produzir leite normalmente. Diabetes, ou a diabetes gestacional, ou a diabetes que essa mãe já tinha antes de gestar, pode atrasar um pouco a questão da descida do leite. Então, se essa mãe sabe que ela tem diabetes ou tem diabetes gestacional, é importante que ela tenha também um acompanhamento, porque caso a apojadura, né, a descida do leite que eu expliquei para vocês, demore demais, ela precisa saber como suplementar o bebê com segurança nesse período, até com que ela tenha a apojadura, e também saber como fazer essa apojadura acontecer com estímulo assertivo. Então, pode ser que uma mãe diabética tenha mais dificuldade para que essa apojadura ocorra, mas na produção de leite em si, não é algo que impede a mãe de produzir leite. Agora, eu quero falar com vocês sobre a baixa produção de leite ocasionada, secundária. E nessa questão da baixa produção de leite secundária, a grande maioria dos casos a gente consegue reverter, porque há o que fazer, tá? Então, não que os outros casos primários a gente também não tenha o que fazer. Tem, mas pode ser que esse bebê precise de um suporte de complementação de fórmula. Nesse caso, a grande maioria dos processos a gente consegue fazer a reversão. O que pode ocasionar uma baixa produção de leite secundária? Pega incorreta. Então, o bebê que não está com uma pega correta, ele não consegue estimular a produção de leite, não consegue fazer com que esse leite continue acontecendo e aumentando. Um bebê que tem uma disfunção oral, uma alteração de freio, então ele tem limitações ali na sucção. Bebê que suga com covinha, um bebê que não consegue trabalhar a musculatura oral como deveria, não consegue remover o leite da mama com eficiência para fazer essa produção de leite continuar acontecendo e aumentar. Um bebê que foi apresentado a fórmula de maneira muito precoce, muitas vezes de maneira desnecessária, então ele já fica muito nutrido, muito cheio com a fórmula, com a barriguinha cheia, a fórmula demora a ser digerida. E a gente vai falar desse processo em próximos vídeos, a diferença da digestão da fórmula para o leite materno. Mas aqui, né, de maneira simplificada, basta a gente saber que a fórmula demora muito mais para digerir. Se esse bebê tá com essa fórmula ali digerindo, ele vai vir para o peito com apetite para tirar o leite, para estimular a produção? Muito provavelmente não. E um bebê que usa bicos artificiais também pode ter dificuldades, porque ele ainda nem aprendeu a mamar e ele já está aprendendo a sugar de maneira diferente. Então, o bebê, muitas vezes que está na chupeta, não está em livre demanda, não está estimulando essa produção de leite como deveria. Um bebê que usa mamadeira acostuma a receber o leite muito fácil e quando vai para o peito fica esperando esse leite fácil, não sabe sugar e não sabe estimular a produção de leite. Então, todos esses fatores apresentados são questões que fazem o bebê não fazer um bom trabalho em estimular a produção de leite. Se esse corpo não tem esse estímulo assertivo, seu corpo não vai entender que precisa produzir bastante leite. Ah, mas e agora? Como a gente sabe que a produção de leite está eficiente? É olhando se a mama está murcha? Não, tá? Então, mamas cheias, mamas pesadas não são sinônimo de boa produção de leite. A gente analisa uma boa produção de leite se esse bebê tem bons marcadores. Então, pediatra que só pesa o bebê e recomenda a fórmula sem olhar o bebê como um conjunto de marcadores, é um profissional que a gente deveria substituir por outro. Então, esse bebê tem que estar urinando, as fraldas de xixi tem que estar evoluindo, um cocô frequente que transiciona de mecônio, que é aquele primeiro cocô, para um cocôzinho de transição, para um cocôzinho maduro. É um bebê que tem sinais de saciedade, então é um bebê que termina essa mamada relaxado, que quando ele está no peito a gente vê sucção
e deglutição, então não é um bebê que só suga, 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 mas que ele suga ali e engole. É um bebê que tem marcos de desenvolvimento presentes, é um bebê que solicita o peito. Então, ir para o peito com frequência, muitas vezes não quer dizer que você tem baixa produção. Quer dizer que esse bebê está mamando, está mostrando para o seu corpo o quanto de leite ele precisa. O estômago é pequeno, o leite digere rápido, então ele vai para o peito com frequência. Só que nessa ida do peito com frequência, a gente tem que garantir que esse bebê está mamando bem, que ele está com a ingesta adequada de leite. Então a gente sabe que o bebê mama bem se ele é um bebê que a partir de 10 dias pós-parto ele parou ali de perder peso, é um bebê que está em ascensão, que está urinando, que está desenvolvendo perímetro cefálico, estatura, que é um bebê que vai para o peito ativo, que tem deglutição presente. Assim que a gente sabe, não é olhando o peito, não é ouvindo que a vizinha falou que o bebê dela dorme 6 horas por noite porque ele mama melhor, os bebês têm padrões diferentes. Então a gente analisa esse bebê em um conjunto de marcadores. Olhe para o seu bebê, tá? Olhar só a mama, ver se o peito vaza, se o peito não vaza, isso não é um marcador para saber se a produção de leite é eficiente. Quem conta isso pra gente é o bebê. Agora, se você vê que realmente sua produção de leite não está legal, se você tem algumas questões que envolvem uma baixa de produção de leite real, primária ou secundária, se você está usando complemento, se você está usando chupeta, se você tem hipoplasia mamária, redução de mamas, o ideal é que você procure ajuda respaldada em amamentação, então de quem realmente entende do assunto. Estou à disposição, claro, para que você consiga reverter esse caso, ou se você tem alguma questão real, saber como fazer a manutenção da sua produção de leite, como aumentá-la e fazê-la ser parte da alimentação do seu bebê, porque muitas vezes se a gente não faz nada, a gente acaba perdendo esse processo. Então procurem ajuda e espero que esse vídeo ajude todas vocês a saberem se realmente é uma baixa produção de leite, é uma baixa produção de leite que está sendo ocasionada, ou se não, somente é um bebê sendo bebê, procurando o peito e mamando como esperado, tá certo? Um beijo e até o próximo vídeo!